Na Band FM, quem ama não esquece. É difícil admitir, mas muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa ou de alguém simplesmente porque é o certo a se fazer. Eu conheci a Fernanda de um jeito totalmente diferente. Um jeito que eu, pelo menos, não conheço ninguém com quem tenha acontecido igual. Era uma terça-feira. Eu estava cansado, voltando do meu trabalho de faxineiro, que ficava em um bairro chique, quando eu vi um homem assaltando uma moça. Um assalto, na minha frente. E eu não sei o que deu. Eu nunca fui o tipo de cara metido a herói, valentão, nada disso. Mas quando eu vi aquela situação, eu parti para cima dele, sem pensar. E olha, foi muita sorte mesmo. Mas o bandido não estava armado. E quando ele me viu, ele se assustou e saiu correndo. Ai, meu Deus. Nossa, eu nem sei como te agradecer. Olha, eu tô tremendo. Você foi muito corajoso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nossa, moça, você tá bem? Ele te machucou? Não, ele não me fez nada. Ele só queria levar minha bolsa. Mas graças a Deus você me salvou. Você chegou a tempo, ainda bem. Puxa, que bom. Toma cuidado, moça. Aqui tá cheio de assalto esses dias. A rua é escura. É, eu sei. Ai, eu sei. Eu moro bem ali, naquela casa. Dá pra acreditar, sendo assaltada na rua de casa. Tá uma loucura isso aqui, né? Eu vi de cara que a Fernanda era uma moça rica. Só pelo bairro, pela casa que ela mostrou que morava. Mas engraçado como as realidades se misturam. Eu só trabalhava por ali. Eu morava na periferia, muito longe, em um bairro afastado. E lá, igual ao bairro dela, também andava perigoso. Naquele dia, depois de ajudar a Fernanda no assalto, eu me despedi, mandei ela se cuidar e virei para ir embora. Mas aí eu escutei ela me chamando. A Fernanda disse que queria me recompensar de alguma forma, mas eu falei que não precisava, imagina. Ela insistiu e me ofereceu dinheiro. Eu me senti ofendido. Achei que aquilo era bem a atitude de menina rica. E fiquei até um pouco irritado. Mas na hora ela percebeu e pediu desculpa. Disse que não sabia como agradecer o que eu tinha feito. E como eu não aceitei ajuda, ela pediu pelo menos o meu telefone. Para falar a verdade, eu não estava me sentindo muito bem com aquilo tudo. Mas eu só queria ir embora para minha casa. Então, eu passei o meu telefone para ela e fui embora. A viagem ainda era longa. Antes mesmo de eu chegar em casa, já tinha uma mensagem da Fernanda agradecendo mais uma vez. Eu respondi e ela continuou a conversa, dizendo que tinha contado para os pais dela o que tinha acontecido e que eles queriam me agradecer pessoalmente. Eu estava achando tudo aquilo muito exagerado, o povo exagerado. Eles estavam me convidando para um jantar, mas não tinha nada a ver. Então, eu recusei, educadamente. E aí, não respondi mais nada. Pois no dia seguinte, no meu trabalho, quem aparece? Pois é, ela mesma, a Fernanda. Desculpa eu aparecer assim, tá bom? Como é que você descobriu onde eu trabalho? Ontem você tava com o uniforme da empresa e eu sei onde fica. Eu moro aqui perto, é isso. Olha, Fernanda, eu já falei, não foi nada demais o que eu fiz. E foi por impulso. Pensando agora, foi até uma loucura. O bandido podia estar armado, né? Podia ter me machucado você. Você foi um herói, Leandro. Imagina. Aceita vir jantar com a gente? Por favor, aceita. Eu era só um faxineiro. Eu não tinha nem roupa para ir jantar naquela mansão que ela morava. Eu nem estava entendendo por que toda aquela insistência. Mas ela insistiu e disse que não sairia da minha frente se eu não aceitasse. E aí eu acabei aceitando.
e nós marcamos para sexta-feira. Daquele dia até o dia do jantar, a Fernanda não parou de me mandar mensagens. E eu comecei a me sentir mais à vontade até com ela. A gente falava sobre tudo ali, começou a perguntar um da vida do outro. Eu tirei aquele preconceito que eu tava de achar que ela só era uma menininha rica e mimada. E vi que ela era, na verdade, uma garota muito legal e divertida. Ela perguntava a todo momento se eu não ia desistir do jantar. Mas eu já estava mesmo, era ansioso para me encontrar com ela. Na sexta-feira, então, eu levei para o meu serviço a minha melhor roupa. Depois que eu terminei meu horário, eu tomei um banho lá mesmo, me troquei, passei perfume e fui até a casa dela. Por fora era uma mansão linda, uma casa linda. E por dentro, meu Deus do céu, era de cair o queixo. Coisa de novela. Eu nunca tinha entrado numa casa tão grande e tão bonita. E a Fernanda, nossa, a Fernanda estava linda. Os pais dela foram muito simpáticos, ou pelo menos fingiram bem. Porque, na verdade, a gente não tinha muito assunto. A única coisa que a gente tinha para falar era do assalto. E eles, muito educados, agradeceram mais uma vez por eu ter ajudado a filha única deles. O problema é que eu senti o jantar inteiro que o que eles estavam fazendo ali não era um agradecimento, sabe? Tava mais para caridade. E isso me deixou um pouco desconfortável. Eu não estava me sentindo bem, eu queria sair logo dali. Mas a Fernanda ficava enrolando, puxando mais assunto, me mostrando a casa. Até que chegou uma hora, eu falei que eu precisava ir embora porque eu trabalhava no dia seguinte. Apertei a mão do pai dela, agradeci a mãe dela pelo jantar e fui em direção ao portão. A Fernanda veio atrás e ela tomou uma atitude totalmente inesperada. Mesmo. Ali, já do lado de fora, perto do portão para sair, ela me abraçou e me deu um beijo. Era claro que a gente estava sentindo uma atração um pelo outro. Mas eu nunca esperava, nunca imaginei que ela fosse fazer aquilo ali, na casa dela. A minha maior preocupação era se o pai dela visse. Então eu falei que era melhor eu ir embora, antes que as coisas complicassem. Depois disso, a gente passou a conversar mais e mais. E depois, marcamos um dia de sair. No começo, eram só encontros sem nenhum compromisso. Mas quanto mais a gente se via, mais eu percebia que estava indo longe demais. Ficar com ela era uma coisa, mas pensar em ter algo assim mais sério era muito complicado. Não tinha nada a ver. Eu gostava da Fê, gostava mesmo. Mas os nossos mundos eram muito diferentes. E eu não sabia se ia dar certo. Leandro, você tem que parar de se preocupar com bobagem. Eu sei quem você é. E eu te amo por isso. Ama mesmo. Você me ama, Fernanda. Eu sou muito diferente de você. Com o tempo, você vai sentir que existe um abismo gigante entre nós. Desde o começo, você se preocupou muito mais com esse negócio de dinheiro do que eu. Você tá focado na coisa errada. Você tinha que pensar que a gente se gosta, que a gente se dá bem. Qual que é o problema de ficar junto? Você vai ver, com o tempo você vai ver. Eu não vou poder te acompanhar em todos os lugares que você quer ir. Eu não vou poder te dar presentes caros. Eu não tô procurando alguém pra me bancar. Eu tô procurando alguém que goste de mim. Ela falou. Disse que eu estava sendo preconceituoso e me convenceu a dar uma chance para nós dois. A verdade é que eu estava apaixonado por ela. Apaixonado mesmo. Pelo jeito dela, pelo fato dela ser tão inteligente e ao mesmo tempo tão simples, mesmo sendo tão rica.
ia ser uma coisa muito diferente para mim. Eu sabia, não ia ser fácil, mas eu estava disposto a tentar. No primeiro mês até que foi tudo bem, mas logo depois vieram as festas de fim de ano. E a Fernanda veio com uma ideia de ir viajar para um hotel caríssimo com os amigos dela, uns amigos que eu nem conhecia. Eu falei para ela que eu não tinha a menor condição de pagar por aquilo. E aí ela veio com um papo que ela poderia pagar para mim, que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas claro que eu não aceitei. Eu nunca aceitaria uma coisa dessas. E aquela foi a nossa primeira briga. Ela não entendia o motivo de eu não aceitar. E eu fiquei chateado com a atitude dela. Isso porque no Natal já tinha rolado um maior climão. Eu tinha dado de presente para ela uma camiseta e uns shorts. E ela me deu um celular novo. Eu não gostei, eu me senti envergonhado, eu me senti humilhado, sabe? Ela tinha que entender que as coisas não podiam ser assim e que, se fosse pra gente ficar junto, tinha que ser dentro da minha realidade. Aí ela falava que eu estava sendo orgulhoso, que isso era bobagem, que o dinheiro não fazia falta para ela. Mas como eu ia aceitar um presente como aquele? Um celular de mais de R$5.000? Como é que eu ia topar viajar para um hotel que só uma diária era o valor de um salário meu, o salário do mês? Não fazia sentido para mim. E não era questão de orgulho, era questão de bom senso. Até que um dia, eu estava na casa da Fernanda e ela estava se arrumando para a gente sair. Eu fiquei na sala com o pai dela, que claramente não gostava nada do nosso namoro, apesar de não falar abertamente. Mas naquele dia, eu não sei porquê, acho que ele tomou coragem e falou. Naquele dia, ele tirou a máscara e perguntou para mim até quando eu pretendia levar aquele relacionamento para frente. Olha o problema. O problema nem foi o que ele falou, mas o jeito, sabe? O jeito que ele falou, o jeito que ele me olhava. Ele falou que eu nunca poderia oferecer nada de bom para Fernanda e que ao meu lado ela acabaria se privando de muitas coisas só porque eu não podia acompanhá-la. Como uma viagem para o exterior, por exemplo, algo que estava muito distante da minha realidade. Ele também falou que aquilo era só uma paixonite. Uma hora a Fernanda vai cair na real. Ela vai terminar com você. E você vai se machucar muito. Muito. Então não leve isso pra frente. Cai fora logo. Dessa forma. Falou dessa forma. Eu já tinha pensado nisso muitas vezes. E ouvir ele falando me deu mais certeza ainda, sabe? Talvez eu fosse mesmo só uma aventura para ela. Eu nunca na minha vida fui um homem de fugir dos meus problemas, nunca. Então naquele dia mesmo, eu tive uma conversa muito franca com a Fernanda. Eu não contei que eu tinha conversado com o pai dela, mas eu falei que tinha pensado muito na gente e que aquilo não tinha como dar certo. Não tinha. Mas enquanto eu falava, a Fernanda teve uma reação que para mim foi inesperada. Eu comecei a contar o que eu pensava mesmo. Muito do que eu ouvi naquela conversa com o pai dela. E aí, a Fernanda caiu no choro. Mas ela começou assim, a chorar desesperadamente. Primeiro, os olhos lagrimejaram. Depois ela caiu num choro. Olha, ela soluçava de tanto chorar. Não conseguia nem conversar direito. Só dizia que nunca tinha sentido por ninguém o que estava sentindo por mim. Me abraçava e chorava. Chorava mesmo, copiosamente.
Depois que ela se acalmou um pouco, ela falou que estava disposta a mudar o estilo de vida dela só para dar certo comigo. Mas eu olhava para ela dizendo tudo aquilo, olhava para aquele rosto tão lindo, aquela pele, aquela boca, aquele cabelo maravilhoso. Eu olhava para ela e pensava: é tudo uma ilusão, menina. É tudo uma ilusão. Uma hora você vai se cansar. Uma hora você vai se encher de não poder fazer tudo o que você quer, que você pode, que você gosta. Tudo o que você está acostumada. Eu deixei ela falar. Eu deixei ela falar e ela foi se acalmando um pouco. E disse que eu estava sendo injusto mais uma vez. Disse que eu tinha que dar uma chance para ela. Tinha que dar uma chance para nós. Ela implorou para eu não terminar com ela. Mas sabe, mesmo que fosse tudo verdade, mesmo que ela realmente abrisse mão de tudo que ela tem por mim, era justo. Era justo que eu fizesse ela perder tantas coisas, tantas oportunidades que ela ia ter na vida dela. Era justo que ela deixasse a vida dela cheia de luxo, de conforto, de coisas boas. Por mim? Que tipo de homem eu seria se eu aceitasse isso, hein? Quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa. E foi nesse momento que eu percebi que eu realmente amava a Fernanda. De verdade. Com uma intensidade que eu nunca tinha sentido. Eu percebi que a amava porque no meu coração eu vi que o melhor para ela era ficar longe de mim. Eu não tinha nada para oferecer mesmo. Aí vamos ser sinceros, vai. Qual a chance de eu crescer na vida? Ela é rica, ela é estudada, cheia de oportunidades. E eu nem terminei a escola. Eu faço faxina para viver. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Você que está ouvindo a minha história, você concorda comigo, vai? Nunca daria certo. Então eu decidi. Eu tomei a atitude mais difícil e mais corajosa da minha vida. Eu terminei com ela. Mesmo contra a vontade dela. Mesmo ela insistindo tanto, mesmo a Fernanda se entristecendo e implorando para que eu não fosse embora. Ela não aceitou, ela correu atrás de mim por dias, semanas. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa. Eu tinha que deixar ela seguir. Seguir a vida dela, seguir o caminho dela. Um caminho que é muito diferente do meu. Hoje, a Fernanda é uma lembrança boa na minha vida. Mas é também uma prova de que, quando os mundos são muito diferentes, não tem jeito. Eles não têm como se misturar. Histórias de pessoas de classes sociais muito diferentes que ficam juntas são bonitas. As histórias são bonitas. Mas na prática é tudo muito mais difícil. A vida não é um romance de novela. A vida de verdade é muito mais complicada. E para ser feliz, é melhor não se iludir. Que cada um viva a sua realidade. Eu tenho noção do meu lugar. E tenho certeza que foi melhor assim.